Henrique, boa tarde. Após a chegada do Abel, temos visto um Cruzeiro mais aguerrido, com mais entrega em campo, que fez a torcida apoiar, até mesmo após um resultado que não era o que se esperava. Na última partida contra o Inter, o Cruzeiro pressionou bastante, jogou até muitos minutos no campo do adversário, mas volta naqueles mesmos erros, muitos erros de passe, problema no último passe, erros de finalização, insistiu muito nos cruzamentos que foram ineficientes. O que você pensa sobre qual setor do time deve acertar para conseguir essa vitória que já está demorando um pouco? Olha, a gente às vezes se torna muito injusto em falar em setores. Eu acho que quando ganha, se ganham todos, e quando perde, perde todos. E a gente fala, lá atrás, a gente elogia muito, quando a gente não sofre gols, defende bem, que a marcação começa lá na frente. E dessa forma tem que ser um clube de futebol, que todos ele tem o seu papel importante numa vitória e também nas derrotas. Então todos os setores têm que estar atentos, tem que fazer o seu trabalho bem feito para que a bola chegue com mais qualidade ao ataque, e o ataque marcar para ocupar os seus espaços para que não venha sobrecarregar a defesa. Então isso é um papel de uma equipe, todos no mesmo barco, todos muito juntos, porque só assim os resultados virão e as coisas vão começar a fluir para o nosso favor, estando todos com os mesmos pensamentos e brigar por cada bola. Então não é setor que tem que melhorar, e sim a equipe no coletivo em geral tem que estar sempre melhorando. A gente tem acompanhado a preocupação dos torcedores com a colocação que o Cruzeiro se encontra. Segundo o levantamento da 98, na história dos pontos corridos, todos os times que chegaram com 20 pontos na quarta rodada caíram, com exceção do Fluminense. Quais os motivos o torcedor tem para acreditar que o Cruzeiro fará a campanha que somente um clube conseguiu fazer? Olha, acreditar na nossa capacidade. Eu não gosto de se apegar a muitas coisas lá de trás, porque cada jogo que se passa é uma nova história, cada ano que se passa é um novo momento. Então nós temos que nos apegar à nossa força, se blindar de todos os pensamentos contrários, e sim dos pensamentos positivos, que eles vão te impulsionar para que você acredite naquilo que você está fazendo, e assim a gente vai seguir, independente de se agora vai buscar muitas coisas, que perdeu, deixou de ganhar, na quarta rodada a equipe foi rebaixada, mas nós não podemos se apegar a isso, nós temos que se apegar na nossa força, no que a gente pode fazer, no que nós temos que deixar dentro de campo, e buscar as vitórias necessárias para que a gente saia dessa situação. Vocês nos vestiários, o Fábio falava inclusive, o pessoal tem falado muito dos atletas mais jovens que têm vindo da base, que o grande atleta se forja nessas situações difíceis no campeonato. No seu setor, no meio campo, tem tido uma situação muito boa, o Ederson. O que vocês podem dizer, o que tenha falado para que ele possa melhorar ainda mais? Claro que é um jogador que entrou na equipe e vem mostrando a sua qualidade. Acreditar no seu potencial. Eu sempre falo e prego que não adianta uma pessoa acreditar em mim se eu mesmo não acredito em mim mesmo. Então nós temos que acreditar no seu potencial primeiro, depois acreditar no próximo. E ele tem feito isso, tem acreditado no potencial dele, tem jogado bons jogos, tem ajudado o Cruzeiro, é um jogador que tem uma força muito grande e vai crescer ainda mais. E tenho certeza que vai nos ajudar ainda mais, porque pela capacidade, pela força, pelo empenho que tem demonstrado dentro de campo, e acreditar no seu potencial. Todos esses meninos são importantes, porque a cada momento pode precisar. O Kaká agora está suspenso, o Dedé pode voltar, mas se não voltar vai ter que jogar o Gui, então, o Edu. Então nós temos que dar força para todos e saber que todos são importantes, independente do momento, independente das circunstâncias. A oportunidade ela não escolhe e sim ela aparece, então a pessoa tem que estar preparada para fazer sempre o seu melhor. É nessa hora que vocês mais experientes, o lastro do time, da equipe,
pode passar essa tranquilidade, essa confiança e pedir para o torcedor também ter essa tranquilidade. A gente viu que tem tido essa paciência o torcedor com esses atletas da base. É também pedir isso ainda mais, caso o Dedé não possa jogar e vá o garoto Edu na zaga? Sim, saber do momento, né? Saber que se cobrar nesse momento, a carga ainda já é grande. E se cobrar nesse momento, ainda mais para esses atletas que estão iniciando, não viveram esses sentimentos que estão acontecendo, claro que a carga ela se torna maior. Então o torcedor ele entendeu a situação, a realidade que nós nos encontramos. E com certeza o nosso torcedor tem dado apoio, tem incentivado a todos os atletas, não somente os mais novos, mas também a gente que também precisa desse carinho, precisa desse apoio do torcedor nesses momentos, porque só assim iremos com todas as forças tirar o Cruzeiro dessa situação. Henrique, boa tarde. Nos últimos 7 jogos, o Cruzeiro fez apenas 3 gols e todos de pênalti. O que está faltando ali? Um caprichozinho? A ansiedade está atrapalhando um pouquinho? Caprichar mais no fundamento de último passe, né? A gente, quando os resultados não vêm, você acaba se precipitando nas jogadas. Isso é natural que aconteça, isso já vivenciamos isso. Então, escolher um pouquinho melhor as jogadas, escolher um pouquinho melhor o companheiro que está melhor posicionado e tirar um pouquinho esse peso, essa ansiedade de querer já resolver de imediato e fazer a jogada com consciência, que aí você vai encontrar o seu companheiro de melhor posicionado. Então, ter essa calma, eu sei que é difícil ter essa calma, porque a gente, quando não vem os resultados, a gente quer acelerar as coisas e aí por isso que a justificativa dos números e aumentando de erros de passe, porque essa querer já acelerar as jogadas, ela acaba influenciando de erros, né? Então, ter essa calma nesse momento, escolher bem a jogada para que os gols vão saindo naturalmente. Henrique, o Abel tem uma característica de variar muito os esquemas táticos. Às vezes no Fluminense ele jogava com 3 zagueiros, às vezes com um volante saindo mais para o jogo, um volante mais quase como cabeça de área. Como tem sido isso para você? Você conversou com ele a respeito disso? Evidentemente você não jogou o último jogo, mas esteve nessa semana de treinamentos. Como que tem sido esse papo com o Abel nessas variações táticas que ele pode fazer já para esse jogo também contra o Fluminense? O mais importante é que nós acreditamos e confiamos em qualquer esquema que ele nos dá a ideia de fazer, executar dentro de campo. Nós estamos acreditando. Isso é o mais importante, que nós confiamos no Abel, nós sabemos de qualquer maneira que ele colocar a equipe, nós vamos tentar fazer o nosso papel, fazer da melhor forma possível, porque nós confiamos no trabalho dele. Isso é o mais importante. Então, dentro da semana, vai saindo as coisas ao natural, porque nós confiamos, nós acreditamos, e de que qualquer maneira que ele tem pensamento, porque ele tem visão do outro jogo também, estudou o adversário e é embasado nisso também. Então nós confiamos, independente de qualquer forma tática que vai se encontrar, a gente está pronto e preparado para fazer da melhor forma possível. Você falou da questão da tranquilidade para sair os gols. Agora, em relação ao jogo com o Flu, em comparação ao de sábado com o Inter, é uma distância maior para o Fluminense e um jogo a menos. E muito pouco tempo para trabalhar. Só 3 dias. A preparação para esse jogo passa muito mais pela parte psicológica, sobretudo nos atletas mais jovens, de trazer confiança e tranquilidade para saber que o jogo dura os 90 minutos, para não se desesperar, como foi no jogo do Inter, um gol logo no início que acabou abatendo o Cruzeiro no primeiro tempo. Sim, esse é um fator muito importante quando se vive esse momento, né? É o mental, o psicológico nesses momentos ele vale muito, te ajuda muito, né, a te manter o equilíbrio, te manter consciente dentro da partida. Então, às vezes não dá tempo de você trabalhar, mas você trabalha na mente, trabalha imaginando uma jogada, imaginando um posicionamento que você vai fazer dentro de campo. Então, quando não se há tempo para se fazer, você vai trabalhando na mente para
tentar desenvolver e tentar assimilar da melhor forma possível para que no jogo as coisas aconteçam da forma esperada. Henrique, você como capitão, né, e um dos mais experientes do elenco, como você e também os outros que são chamados na gíria popular de medalhões, administram essa questão das críticas atuais e do pedido de muita gente, né, muitos torcedores, para que tire esses jogadores experientes e entre os jovens da base para resolver o problema? Como é que vocês administram isso? Eu muito naturalmente, porque eu já vivi tantas essas situações. Se isso der resultado, com certeza os próprios serão os primeiros a falar. Então isso no futebol é a coisa mais natural quando se acontece e quando também nós conquistamos o bicampeonato da Copa do Brasil, foram esses atletas, os medalhões que também pediram para que permanecesse na equipe, a equipe era muito madura, então isso, quando se pede, se ganha, vai se trazer muitas coisas e a gente não se apega a resultados e sim nas nossas convicções. Para fechar da minha parte, você, como eu disse, é um dos mais experientes. Em termos de elenco, é o melhor time que você já fez parte? Eu não comparo o que passou e o que está para frente, eu não comparo. Não, mas não é nenhuma comparação, é só se é o melhor elenco numa situação mais difícil que você já viveu. Olha, eu já vivi em 2015 isso, depois 2016, um período do tempo. Cada ano é uma história, cada momento é uma história, e esse é os jogadores que estão aqui e vão tirar o Cruzeiro dessa situação. Henrique, você falou aí sobre as possibilidades de estratégia do Abel. Se ele te perguntasse, você acha que está na hora de fechar um pouquinho mais a casinha, até para ter mais segurança, para não tomar esse primeiro gol, que sempre dificulta? E outra coisa, a torcida tem que entender um pouco isso também, que às vezes é preciso recuar um pouco para conseguir dar um passo à frente? Assim, nós fizemos isso contra o Goiás e tivemos uma equipe mais coesa, uma equipe mais equilibrada. O jogo aconteceu, o gol que nós tomamos foi por uma sorte do adversário e às vezes a gente estaria num melhor momento dentro da partida porque a gente estava mais consistente dentro da partida. Então nós entendemos isso, nós demos, às vezes você dá 2 passos para trás para você depois dar 3 para frente. Então nós entendemos isso, nós já vem há algum tempo fazendo isso, mesmo lá com o Rogério nós já fizemos isso, entendemos a necessidade. Então o torcedor ele tem apoiado, incentivado e entendido as nossas necessidades. Isso é fundamental para esse momento. Henrique, queria que você comentasse, né, sobre o adversário do Cruzeiro, esse momento que vive o Fluminense. Estava brigando também aí contra o rebaixamento, mas conseguiu emplacar agora uma sequência de 2 vitórias e também não perde há 3 jogos, empatou aí um desses jogos, desses 3. Como é que você vê isso? Teve uma mudança de técnico lá também, né? Mudança de ânimo também no Fluminense. Pode ser também um exemplo para o Cruzeiro nesse momento, já que eles também estão passando por uma situação parecida, mas têm conseguido esses resultados, essas vitórias que têm sido importantes agora para emplacar e tirar esse peso desse Z4. A gente comenta, claro, que a gente vê evoluções das equipes, não somente a do Fluminense, mas a do próprio exemplo do Goiás, que já vem numa sequência de 4 jogos, se não me engano, de vitórias, que aí te dá um gás, te dá uma confiança maior para você acreditar nos seus objetivos, e a gente tem que se apegar a isso também, né? Ver que o adversário também tem subido, tem oscilado, e a gente precisa dessa primeira vitória, vencer, colocar as vitórias no caminho do Cruzeiro, para que a gente também comece a crescer, comece a evoluir, e dessa forma a gente vai tirar o Cruzeiro da situação.